Boa noite, galera do NR 24 horas. 13 de junho, 19h16, doutor. Hoje entramos ao vivo. Fala para ver se vai dar uma boa noite tranquilo. Vamos ver se o áudio está funcionando. Doutor, dê boa noite para a galera. Boa noite, Vinícius. Boa noite, amigos que nos brindam com a sua audiência. Estamos aqui em dobro, porque a carga da semana passada e mais essa semana. O Vinícius veio com as duas turbinas hoje. Opa, estamos com as duas turbinas ligadas, doutor. Doutor, antes de começar, vamos ver se está tudo ajustadinho, que geralmente quando a gente começa, o áudio ele dá uma atrasadinha, ou o áudio não chega muito bem, só esperar para a gente ver se o retorno está tudo legal. Hoje o retorno veio rápido, já está tudo belezinha. Doutor, antes de começar, vou conversar com a galera, explicar. Chat está aberto, vocês podem começar dando o boa noite de vocês, pode estar enviando perguntas, todos podem, principalmente, sabe o que, doutor? Sim. Compartilhar essa live. O compartilhamento é muito importante. Então, para aquele seu amigo de pedreira, para aquele seu parente de pedreira, vamos compartilhar e mandar para o máximo de pessoas possíveis. Para quê? Para a gente proporcionar informações para ele, conhecer. E, doutor Paulo, quanto ao chat aberto, perguntas é liberado? O senhor tem alguma restrição quanto às perguntas do chat? É óbvio que eu vou checando quem é fake, quem não é. Isso daí já vai sendo triado no início. Mas alguma restrição quanto a perguntas? Vinícius, absolutamente. Só lembrando uma coisa, você falou que está aberto, está correndo tudo bem. Hoje é dia de Santo Antônio, né? Santo Antônio, além de ser padroeiro, né, é um santo casamenteiro. Na Itália ele faz muito sucesso como santo das crianças, mas é um santo padroeiro também dos comunicadores, sabe? Sim. Então, porque Santo Antônio, um dos milagres dele foi se comunicar com os peixes do mar, né? Ele chegou a pregar até para os peixes. Sim. Então está aberto qualquer pergunta de qualquer natureza. Nós estamos aqui para conversar. Show de... É assim que eu gosto, doutor. Antes da gente começar, já vou lançar uma pergunta para o senhor, mas vou fazer um relato rapidinho do acontecido depois de quarta-feira. Eu acho importante eu até passar para o público, para o pessoal. Ficou bastante gente acompanhando a live. Tivemos um problema no computador, o computador não conseguiu conectar, e aí depois eu tentei fazer umas conexões paralelas e não funcionou. E terminei chocado, e eu desliguei o computador, desliguei a live. Eu recebi uma ligação de uma pessoa muito querida, e essa pessoa falou palavras maravilhosas para mim. Eu prometo que eu não vou me emocionar de lembrar. E ela falou uma coisa muito forte, que é: reze antes da live. E eu comecei a praticar. Fez muito sentido. E não sei se o senhor conhece essa pessoa. E hoje de manhã, eu falei, já vou começar a rezar mais cedo hoje, para que tudo caminhe muito bem. E que, inclusive, tenhamos assuntos interessantes que abençoe realmente essa live, que, por sinal, é a última da temporada, doutor. Rezei para Nossa Senhora da Divina Providência. Eu tenho muita fé nela. E eis que me acontece o quê? Eu vou pesquisar, como eu faço todas as lives, começo a pesquisar sobre os candidatos, os pré-candidatos, e me deparo com o nome Dr. Paulo Begali no TikTok viralizado, com vídeo com 1.200.000 visualizações em 24 horas. Como assim, doutor? Antes da gente começar as perguntas, começar o boa noite, que história é essa do senhor virar astro do TikTok e ter um vídeo com 1.200.000 visualizações e já passando de 12 mil seguidores
em menos de 24 horas. Conte para o povo de Pedreira, para o pessoal da região que está assistindo a gente agora. Bom, Vinícius, mas antes deixa eu dizer uma coisa. Você falou de rezar, né? Eu sou muito fervoroso, tudo. Eu herdei isso da minha mãe. A minha mãe começava a rezar quando ela acordava na cama, ela já tinha algumas orações, terços, etc. E só ia dormir depois de rezar para todos os filhos. E ela tinha 12 filhos, sabe? Então, se tem coisa que eu aprendi é rezar. E, veja, quando nós fazemos especialmente as nossas reuniões políticas, agora, em razão da pré-campanha, a gente tem feito muitas reuniões. E nessas reuniões, Vinícius, é interessante que é um público heterogêneo. Sim. Pessoas de todas as religiões, muitas pessoas sem religião, outras praticantes, etc. E a gente, toda reunião política, tenha quem tiver, quantas pessoas tiver, ou a gente começa, ou a gente termina com uma oração. Às vezes tem um evangélico no grupo, ele faz a oração, ou nós fazemos a oração do Pai Nosso. É interessante o poder. Quando a gente fala, então vamos orar, a reunião é de política, as pessoas ficam magnetizadas, sabe? Eu acho que isso daí vem da onde? Que está escrito na palavra sagrada, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome eu estarei no meio deles. Então, quando você ora, Deus está ali, com certeza, né? Agora, você falando sobre essa viralização do TikTok, isso daí é malandragem da minha marqueteira, a Karen, ela fica aprontando essas coisas, etc. E, sabe, eu sou italiano, essa verve de italiano que fala muito, e como eu tenho, assim, em razão do meu trabalho, uma cultura geral, né, assim, diversificada, são diversos assuntos, né, e eu acho que é em razão disso, além da minha beleza, evidentemente, né? Penteado, né, doutor? Esse penteado que... Claro. Doutor, muito legal. Eu assisti o vídeo. Eu até separei aqui, daqui a pouco eu vou passar para todo mundo assistir. Isso daí não estava nem no roteiro, em nenhuma live eu passei vídeos. Dessa daqui eu vou passar. E tem uma seguidora aqui em casa do senhor que entrou. Eu comecei a seguir o senhor por causa da live. E ela viu e começou a seguir e assiste e comenta todos os vídeos, e inclusive está lá nos Estados Unidos hoje, e falou que vai fazer de tudo para estar acompanhando. O nome dela é Carol, depois manda um abração para ela, é minha esposa. Ela falou, não quero saber de política não, mas o doutor ele é muito legal. E ela começou a assistir e agora virou fã número 1 do senhor. Então, não esquece de mandar um beijão para Carol, hein? Carol, desde já, um grande beijo para você que está atravessando o oceano, não é mesmo? Chegando aí, espero que os Estados Unidos esteja tão bem quanto o Brasil, tá? Você deve estranhar eu falar que os Estados Unidos está tão bem que o Brasil. Mas não tem país maravilhoso. Eu conheço, tenho oportunidade de conhecer diversos países, mas o nosso país ele tem algo que nenhum tem, que é essa interação, né? Eu estou conhecendo o Vinícius, conheci a semana passada, conheci hoje e já estou apaixonado por ele. Esse é a verve do brasileiro que o diferencia de todas as nações do mundo. Um abraço, querida. Vamos que vamos, doutor. Agora sim, vamos começar a live normal, dando aquela passadinha no chat para ver o boa noite que o pessoal está dando. Vamos lá, José Vitor Miranda. Boa noite, doutor Paulo. Décio de Lima Davi. Boa noite, doutor Paulo nos representa. Olha que legal. Cláudio Roberto. Doutor, tem hora que eu aperto uns botões aqui, aparece um monte de foto, eu me perco um pouco. Eu tô aprendendo a mexer com isso. Cláudio Roberto Tomazini. Boa noite. Um abraço ao amigo Paulo Begali. Cris Lima, boa noite. Paulo Melchior. Boa noite, doutor. Nossa, já tem muito boa noite aqui, doutor. Olha, João Paulo, Paulela, Simone Moratori,
Ribeiro, eu mudei o monitor agora, por isso que tá menorzinho. Vânia Amaral, boa noite. Adriano Prado, João Roberto de Souza também mandou um boa noite. Enfim, bastante gente mandando boa noite. Galera, vamos mandando os comentários aí, vamos compartilhando a live, e hoje a gente promete conversar sobre muita coisa. Mas, doutor, para a gente começar, já perguntei do TikTok, da fama repentina. É normal para os adolescentes que nem o senhor, né? Ter essa fama no TikTok. Mas eu queria conhecer, eu li bem rapidinho sobre a história do senhor e achei muito interessante. O senhor pode passar para a gente? Eu sei que muita gente aqui de Pedreira já conhece, mas eu acho magnífico a história do senhor. O senhor pode contar para mim saber tudo, nos mínimos detalhes como que foi o doutor Paulo, da infância até a adolescência, até o senhor chegar aqui no TikTok. Ô, Vinícius, você sabe, nós viemos ao mundo, né? Eu sempre falo o que é verdade, que Deus nos chama pelo nome antes mesmo da gente ser concebido, né? E qual é o nosso papel? Por que a gente vive? Por que nós estamos aqui? As pessoas sempre pensam na protagonização, em ser o principal. Mas vamos, antes de falar de mim, eu queria fazer uma reflexão, né, que eu fiz já um dia desses, né, dizendo assim, todo mundo é importante na história. Você quer ver? Jesus Cristo, ele tinha a humanidade, uma grande população, né, um grande público reunido que estava com fome. Quem apareceu? Um menino que não se sabe de onde veio, não se sabe o nome, para onde foi, que fim levou. Esse menino tinha pão e peixe. Ele não tinha a divindade de Jesus, mas foi ele que trouxe o pão e o peixe para que o milagre se operasse. Jesus, quando estava rumo ao Calvário, Vinícius, ia passando por lá um certo Simão, ele vinha vindo de uma cidade chamada Cirene. Então chamaram Simão Cirineu para ajudar a carregar a cruz de Cristo. Quem foi Simão Cirineu? Da onde veio? Por que ele estava lá? Mas ele teve o protagonismo de, por alguns metros, carregar a cruz de Cristo, né? Porque, veja, nós não temos a divindade de Cristo, mas você percebeu? Davi, de onde apareceu Davi para enfrentar o gigante Golias filisteu? Apareceu dali. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode não ser a estrela principal. Mas veja, no milagre dos pães, né? Quem apareceu? O menino. Numa certa passagem, Jesus estava com sede e apareceu uma samaritana. E ela se assustou quando o divino mestre se dirigiu a ela pedindo água do poço. Ela falou, mas eu sou samaritana e um judeu pedindo água para mim? Então, Vinícius, nós somos a samaritana do poço, nós somos o menino que tinha o pão e o peixe, nós somos o Simão Cirineu, nós somos a adúltera que ia ser apedrejada e que Jesus então dá aquela lição. É para isso que nós vivemos. Nós não temos a luz de Jesus, mas podemos fazer parte da história dele dentro da nossa pequenez, né? E voltando então no meu enredo, né? Eu venho de uma família muito simples, família muito pobre, sou o 10º filho de 12 irmãos, uma infância muito pobre, mas muito feliz, sabe? Porque na minha casa, apesar da pobreza, se tinha coisa que era fartura, era comida, né? Roupa, a gente era assim uma escadinha. E como eu era, dos homens, eu era o 5º filho, só depois da roupa passar por 3, 4 filhos, é que chegava em mim, né? Então eu era lá, eu só fui comprar uma camisa, Vinícius, olha só, falar, mas eu não estou falando no sentido de lamúria, não. É interessante
Eu estava estudando engenharia, eu estava no 2º ano de engenharia, que um belo dia eu comecei a trabalhar numa construtora, eu criei fama, entrei numa loja, não comprei uma, eu comprei 2. Pegar uma camisa da Arara, eu fui lá no vestiário, vesti, eram 2 camisas xadrez que estavam na moda, né? E aí eu já tinha 19 anos de idade. Então, foi assim uma época muito pobre, mas muito, muito feliz, né? Porque a minha família sempre foi muito estruturada, muito unida, né? Não há assim desunião. O meu pai era um homem muito rígido, mas muito inteligente, morreu cedo, muito, muito novo, mas a minha mãe era uma mulher fervorosa, com inteligência privilegiada, que sabia compor tudo. Então, eu trabalhei de engraxate, por quê? Porque os meus irmãos trabalharam de engraxate. E eu herdei a caixa de engraxate do meu irmão Zé Francisco. E aí era o meu irmão Pedro, o apelido dele é Bobrinha. O Bobrinha e eu engraxávamos. Depois eu vendia jornal, trabalhei em fábrica de louça, as canecas são estampadas assim num torno, coloca a massa, desce a esteca. Eu fazia isso daí, trabalhei numa firma chamada Nadir Figueiredo, que fazia pratos. Hoje é um complexo comercial que se chama Nagoya, né? Sim. E como Deus sempre ajuda mais do que a gente merece, eu acabei passando num vestibular de engenharia e a partir daí eu fui ser engenheiro, né? E, enfim, é uma história muito comum de uma pessoa comum. É comprida a história porque a minha idade, você não vai perguntar a minha idade, né? Não. Quando eu falei qualquer pergunta, eu esqueci de dizer, por favor. Mas é que pela minha idade é que eu tenho muita história. Não sei se eu imagino que é a adolescência que o senhor chegou. Pelo TikTok, uns 17 anos. Mas muito legal. Então, assim, saiu de engraxate e a formação do senhor ali, o senhor chegou a ser juiz? Sim. Então, me formei em engenheiro, trabalhei de engenheiro muito tempo. Depois eu fiz o curso de Direito, eu passei num concurso para procurador do Estado. Na época que eu fui procurador do Estado, é interessante, o meu chefe era o Michel Temer. Ele era procurador do Estado, foi quando ele se candidatou a deputado federal, etc. E aí depois aquele espírito inquieto, eu já era casado, etc., né? Eu acabei prestando concurso para juiz e tive uma felicidade muito grande. Em 2.131 candidatos, eu passei em 3º lugar. Mas sabe por quê? Né? Eu costumo falar que a inteligência, a palavra que eu costumo falar é outra, que eu não vou falar aqui no ar. A inteligência, sabe onde está? As pessoas pensam que está na cabeça. Não está na cabeça, não, Vinícius. A inteligência está no traseiro, para não falar outro nome. Sabe por quê? Inteligente é quem senta e estuda meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Aí fala, olha, ele é inteligente, ele passou no concurso. Não, ele morreu de estudar, não é que estudou bastante. Estudar bastante é normal, né? Então, isso, 3º lugar de 2.000 candidatos, é porque dos 3 que mais estudaram, eu sou um deles. A inteligência está na dedicação. Vamos fazer frase bonitinha. Boa, a inteligência está na dedicação. Vamos só para o chat rapidinho, já tem uma pergunta muito legal que tem a ver sobre o tema que eu também quero falar com o senhor. Olha, a Karen é sensacional. Ela está ouvindo a gente aí, doutor? Sim, não, já fez positivo aí na frente. Paulela já comentou aqui, até teve parabéns, já elogiada a marqueteira já. Oxi! Ô, Vinícius, você está dizendo se ela está assistindo. Se não é ela, eu não estou aqui, ela montou uma parafernália aqui que eu estou assim, eu não consigo nem levantar daqui de tanto equipamento que ela colocou. Silvio Capoleto, boa noite, professor Paulo. Lica de Araújo, boa noite, doutor Paulo. Não, professor, doutor, eu às vezes chamo de Paulo. É aqui que vem a pergunta. Natal
Ferrarini, ele mandou 2 perguntas. Eu vou fazer as 2, doutor, porque elas estão ligadas realmente no mesmo assunto. Gostaria de saber do doutor Paulo qual é a prioridade dele, se ele ganhar a prefeito. Lembrando que estamos num período pré-eleitoral, então não se trata necessariamente de um projeto, e sim da visão do senhor. E a segunda pergunta, opa, perdi aqui, eu vivo me perdendo. Cadê a outra pergunta? Gostaria de saber se, caso o doutor Paulo ganhar da eleição, ele ainda é pré-candidato, se ele vai priorizar as moradias do município, pois pelo atual que está no comando, vai ficar só nas promessas mesmo. Eu não sei, eu preciso apurar, até vou começar a acompanhar um pouco mais a política de Pedreira, por isso que a gente está interrompendo as lives com entrevista, para realmente melhorar o editorial. Mas aqui o Natal Ferrarini comentou isso. Então, doutor, primeira pergunta vai ser a minha, no ensejo de entrar para a vida política, apesar do histórico do senhor já ter tido uma passagem na política, mas decidir ser prefeito neste momento, decidir encarar ser pré-candidato a prefeito, e se concretizar, qual que é a sua visão de prioridade, e se dentro dessa prioridade, o Natal Ferrarini perguntou se está as moradias populares, até porque, segundo ele, a atual gestão não está nem aí com isso, por falar da promessa. Muito bem, Vinícius. Natal, um abraço, viu? Obrigado pela pergunta. Eu só vou ter que escolher um pouco as palavras, porque nós estamos no período pré-eleitoral. E a lei eleitoral veda algumas que eles chamam de palavras mágicas, né? Veda pedir voto, veda falar o meu projeto de governo. Então, por isso que... Mas vou responder de forma objetiva, assim. Eu só estou dizendo que, se alguém perguntar aí se você tem projeto, etc., tenho sim, tá? Prioridade, Natal, prioridade para que todos que estão nos ouvindo. Saúde. Isso daí é a prioridade total, é a necessidade. Eu tenho vontade, se eu tivesse criatividade para fazer um slogan da minha campanha, quando eu for candidato, seria isso. Saúde para Pedreira, Pedreira merece saúde. Paulo Begali é a saúde de Pedreira. Eu não sei bem o que seria, mas não tem nada mais importante e nem mais urgente do que a saúde, tá? Então, para não falar de outras coisas, etc. Quanto à moradia, veja, Vinícius, a diferença entre um sonho e uma meta, a diferença entre um sonho e uma meta é uma data. Então, veja, eu tive um sonho de ser prefeito e a data está chegando, né? Eu não sei se vai ser da vontade de Deus que isso se concretize, mas eu vou fazer de tudo na época oportuna que vai ser a campanha. Agora é pré-campanha, não é mesmo? A questão, provavelmente a pergunta veio, porque Pedreira, outro dia eu fiz numa reunião, uma senhora falou assim, a Pedreira devia te chamar véu de noiva. Eu achei que ela estava perguntando por causa de Poços de Caldas, né, que lá tem. A Cachoeira do Véu, né? Ela falou, por quê? Ela falou, porque Pedreira parece uma noiva que se casa a cada 4 anos. A cada 4 anos, né, a administração, que seria a noiva, coloca o véu, a maquiagem e tal. Então, a cada 4 anos, a Pedreira é repavimentada, as ruas são pintadas, as praças são roçadas, os vereadores sorriem, no hospital aparece aparelho de tomografia, raio-x, UTI, aparece pediatra, eles são capazes de trabalhar 24 horas por dia e, inevitavelmente, prometem casas populares. A razão da pergunta é essa. Vinícius, quem está precisando de casa, quem paga aluguel, a gente sabe a aflição que é isso.
Então, na medida que se promete ou abre inscrição de casas populares, principalmente sabendo que não vão ser feitas, para mim não é só uma promessa de campanha, para mim é judiar, é abusar dessa pobre família que sonha com uma casa. Veja, na última campanha foi prometido 1.000 casas populares, não foi nem 10 nem 20. Olha, nós vamos fazer 1.000 casas populares. Sabe quantas foram feitas? Nenhuma, né? Eu não me lembro, aliás, quando teria sido feito o último conjunto habitacional governamental em Pedreira, mas faz aí 8, 10, 12 anos, talvez. E agora, aquelas 1.000 casas não foram feitas. Agora chegou a época da campanha eleitoral. Vinícius, você adivinha o que estão prometendo? Não pode ser casa, não é possível. Pois é. Então, veja, aí, mas só que não prometeram casas, claro, então não ficaram, é um pré-cadastro, quer dizer, não é nem cadastro, nem inscrição, né? Ou seja, esse pré-cadastro provavelmente vai servir apenas como o quê? Realmente um cadastro, um banco de dados. Mas, Natal Ferrarini, agora sim eu vou responder a sua pergunta. O governador, aliás, o nosso prefeito, que é uma boa pessoa, pessoalmente, vamos fazer a ressalva, é do partido do governador. O governador está dando 43.000 casas populares para o estado, para 231 municípios. Não está vindo uma casa popular para Pedreira. Puxa. Amparo teve casa, Posse teve casa, Socorro teve casa, Campinas teve casa. O mundo ganhou casa popular. Pedreira não tem uma unidade. O que nós vamos fazer, Natal, e aqueles que estão nos ouvindo? O que nós vamos fazer? Eu vou prometer aqui 1.000 casas, como foi prometido? Vou abrir pré-cadastro, como estão fazendo? Não. A prefeitura, ela vai ter o seu departamento específico para isso. Sabe o que esse pessoal vai fazer? É ir lá de pires na mão. Porque quando você chega para o governo, Vinícius, e fala, eu tenho o terreno, eu tenho o projeto, você consegue casas populares. É que eu não sei, nem estou insinuando, viu, Vinícius? Mas é interessante que saem loteamentos, saem empreendimentos imobiliários, né? E casas populares, quando tem a desapropriação, etc., não sai. Mas não é insinuação. Por que conseguem fazer empreendimentos imobiliários para vender lote para particulares e não trazer casas populares? Então, a minha ideia, se for da vontade de Deus que eu seja eleito, vai constar do programa de governo, porque por hora é pré-campanha, mas casa popular, né? É aquela história quem casa, quem quer casa. Eu venho de família italiana, a vida inteira eu sempre ouvi, olha, o dinheiro do aluguel é um dinheiro jogado fora. A primeira coisa que a família tem que ter é um teto para morar. Então, agora eu estou falando como pessoa, não é como pré-candidato. Quando você ilude alguém que vai dar uma casa popular, sabendo que isso não vai acontecer, né? É errado na política e é pecado perante Deus. Sem dúvida, e realmente é triste escutar isso. Doutor, eu vou emendar agora numa outra pergunta. Tem um pouco a ver sobre essa anterior, mas espero que não seja realmente ligada a ela. Estamos num período de pré-campanha e dentro da pré-campanha, lógico, na campanha vai se intensificar mais. Em algumas cidades, estamos presenciando casos de fake news e algumas práticas até beirando ações criminosas, que visam ultrajar famílias, sujar nomes, atribuir crimes e bastante coisas do gênero.
Eu queria perguntar para o senhor tem um amplo conhecimento jurídico. O que diz a lei a respeito das fake news? O senhor se atualizou sobre isso? O que o senhor tem a dizer tecnicamente? Essa é uma pergunta técnica, uma dúvida minha, sobre a prática de fake news. Bem, então, veja, do ponto de vista político, veja, vamos falar primeiro do ponto de vista político, e eu estou falando só do universo de Pedreira, nós sabemos quem sempre estão fazendo fake news. Então, tem alguns pseudônimos, alguns perfis de Face, Instagram, que a gente sabe que é falso e pela característica a gente até sabe quem faz, né? Quando a fake news é assim, ela só se limita a fazer chacota, eu acho que isso daí não tem efeito nenhum, né? Mas o grave é quando atinge, né, a pessoa, a família do candidato. Isso daí é terrível. Para isso deveria ter cadeia, sabe? Eu acho. E a promessa da Justiça Eleitoral é ser muito rigorosa nisso daí. Eu, na última eleição, Vinícius, eu apanhei muito de fake news porque eu era o adversário de todo mundo, né? Então, tinha lá 4, 5 candidatos e todos me atacavam. Mas eu vou confessar para você, não houve nenhum ataque de fake news na minha vida pessoal, por exemplo. Então, nesse ponto, eu falo para os meus adversários, aquele pessoalzinho que a gente sabe, que solta lá fake news e tal, eu nunca me senti ofendido na minha vida pessoal, entendeu? Eu vou até citar um caso que teve. Num dos comícios, uma passeata, aliás, que nós fizemos no bairro, no Jardim Andrade, uma pessoa do público falou, olha, tem uma pesquisa da IPTV e nós estamos a 8 pontos na frente. Eu, naquela empolgação, eu estava num púlpito, eu falei, o que é? Nós estamos a 8 pontos na frente em uma pesquisa da IPTV. Alguém do público falou para mim. E eu ali falei, eu deveria, talvez, ter ido pesquisar. Mas naquela empolgação, eu falei, gente, tem uma pesquisa da IPTV que nós estamos a 8 pontos. Mas isso veio do público e dá até para ouvir a voz. Inclusive até a voz da pessoa que fala, né? Em razão disso, o mundo caiu em cima de mim, porque não era verdade, realmente não era, né? Os adversários disseram, onde já se viu? Esse juiz está falando mentira, esse juiz é mentiroso, como que pode um juiz falar mentira? Veja, quando disseram que eu não falei a verdade, realmente não tinha tido pesquisa, né? E eu falei que tinha tido, mas é porque eu tinha ouvido isso daí. Tanto que isso foi à justiça, foi denunciado, e depois a própria IPTV, Vinícius, é bom aí você me dar a oportunidade de falar, a própria IPTV veio me entrevistar, me ligaram, eu falei, olha, eu falei, aí falou, mas você foi conferir? Eu disse não. E a repórter perguntou, você não deveria ter ido checar a informação? Eu disse, eu deveria ter ido checar a informação. Mas naquela empolgação, o sucesso que tinha sido a passeata, essa pessoa, uma pessoa confiável, aliás, e que não precisamos divulgar o nome aqui, ela gritou lá da plateia, uma pessoa chegada. Olha, saiu a pesquisa, ainda falei, EPTV? EPTV, e eu falei. Então, graças à minha sinceridade na IPTV, eles nem fizeram mais reportagem. E as pessoas, olha bem, hein? As pessoas que me criticaram na época por eu ter dito uma mentira, não ter falado a verdade, naquele momento eles tinham razão. Eu sou obrigado a dizer, eles tinham razão naquele momento. Mas eu tinha falado porque eu estava confiando em alguém que me passou a informação e deveria ter checado. Então, fake news é isso daí. Em Pedreira tem, mas é uma pequena turminha que todo mundo conhece, e nós sabemos até o palavreado deles. É aquela coisa, tem a fake news e a
fake news, que a construção dela, quando é com maldade, eu já acompanhei e já deixo isso daí para o senhor, esse aviso para o senhor e para todo mundo de Pedreira que está assistindo. Uma das missões primordiais do Enem 24 horas neste pleito eleitoral, tanto no período pré-eleitoral quanto durante a eleição, é estar fazendo checagens de fake news na região. Então a gente vai trabalhar incansavelmente buscando as informações, tanto desinformações, aquelas meia fake news, informação desconexas, quanto as fake news mais complicadas mesmo. Então, Vinícius, a fake news perigosa, aliás, a coisa mais perigosa que existe é a meia-verdade. sim. Porque a meia-verdade, ela tem algo que lhe dá uma certa credibilidade, mas tem o veneno da mentira. Sim. Tá? Esse ano ainda não surgiu. Eu sugiro coisa assim muito pouca, mas eu não sou perfeito também. Eu brinco que quem fala mal de mim provavelmente talvez até tenha razão, não sei. Mas veja, o que vão dizer de mim? Eu estou pré-candidato, mas não sou político, Vinícius. Sim. Eu não tenho passado político. Então, eu raramente vou à casa de amigos, raramente eu recebo pessoas em casa, apesar de ter aí um nome na cidade por ser advogado, pré-candidato, eu sou uma pessoa reclusa, eu não sou de festa, de desfile, eu vou à missa, eu vou, né? Ninguém pode... Aliás, saiu uma notícia assim, o Paulo Begali um dia deixou de pagar uma dívida, seria até bacana porque vai ser uma piada. Quer dizer, o Paulo Begali um dia falou alguma coisa e não cumpriu. Vai virar piada porque isso todo mundo sabe. O Paulo Begali um dia desrespeitou alguma mulher. O Paulo Begali um dia prometeu, disse... Sabe? Então, nesse aspecto, é por isso que eu falei que os meus adversários, eu sou obrigado a reconhecer, que eles nunca me ofenderam nesse aspecto, mas pela graça de Deus também, eu não sou aquele cara, mas ele tem aquela mácula do passado, que tal, né? Não, exceto na juventude, que eu gostava de ir nos bailes, mas isso daí também é coisa de juventude que também nunca teve nada, sabe? É o que a gente fala no meio político, que é o rabo preso, né? Parece que o senhor isso. totalmente tranquilo quanto a isso, né? Ficha do senhor limpa. Não, e assim, às vezes as pessoas falam, né? Ele é amigo de fulano, né? Falam alguma pessoa que talvez não tenha um grande prestígio. E quando dizem isso, eu falo, olha, eu era amigo dessa pessoa, sou amigo e vou continuar amigo. Eu não perco a amizade em razão de uma má fama de uma pessoa. Por quê? Cada um tem a sua vida e a sua fama. Eu não me misturo, entendeu? Eu entro em qualquer lugar, converso com qualquer pessoa, ainda que ela possa não ter, né, uma boa reputação. Eu não faço questão nenhuma disso. Aquela pessoa não tem boa reputação. Se eu for amigo dele, eu continuo amigo dele. Eu tenho a minha reputação. E eu me lembro que na outra eleição, eles tinham guardado um segredo. Olha, a filha do Paulo Begali, ela pega remédio na farmácia de alto custo. Eu vim a público e falei, eu tenho uma filha casada, ela entrou na justiça, ela tem uma sentença, e o remédio que ela pega, ela não tem condições de pagar, e o juiz mandou dar o remédio. Mas ela é filha do juiz, ela é casada, ela tem a vida dela. Se isso for uma mácula, eu vou colocar no outdoor isso daí, então, entendeu? O povo aumenta umas coisas que... doutor, vamos passar no chat rapidinho para ver como que tá aqui. Conversamos bastante, eu esqueci do chat. Vamos lá, Nicola Coste mandou um abraço pro senhor, doutor. Aí, isso mesmo, Vânio, que você fez. Marca o pessoal para vir para a live aqui. Marque e compartilha.
Hoje meus cachorros estão bravos, eu fui prender eles lá embaixo, acho que eu esqueci. Subi e esqueci de prender eles. Carlos Zamboni, Deus, Jesus acima de tudo, doutor Paulo, o senhor sempre foi um lutador. Parabéns, seu passado de estudo, através de você e sua família. Doutor, o povo está só falando bem do senhor aqui. Cadê? Eu achei que iam vir aqui falar do remédio que a filha pega, achei que iam falar do seu penteado, mas não estão falando, não. Ângelo Raul, boa noite, meu amigo Paulo. José Valnei, boa noite, doutor, um forte abraço. Simone Maratoni Ribeiro Luiz mandou um monte de palminha e um joinha assim, doutor. Acho que isso é bem, né? Se fosse assim, ia ser mal. Paulo Begali, futuro prefeito de Pedreiro. Lúcio Silvestre que tá falando. Marcos Bibi. Marcos Bibi eu conheço. Conte comigo e toda a família. Olha lá, falei que ele conhece. Boa noite, Vinícius Eugênio. Marcou meu perfil. Alexandre. Nossa, quanta gente. Doutor Begali. Opa, pergunta boa, doutor. Eu gosto quando chega pergunta boa. Principalmente quando vem do chat, que é do povo para o senhor. Preocupado ou tá tranquilo? Eu descobri uma fake news legal, doutor. E eu vou mostrar daqui a pouco essa fake news. Fake news não, eu não ponho fake news. É sobre um adolescente pré-candidato a prefeito de Pedreira que virou astro no TikTok fazendo dancinha. A gente ficou de ensaiar uma dancinha do TikTok. Não foi isso que aconteceu? Que dancinha no TikTok o senhor fez? Não. O que será? Mas olha, tem algumas coisas que eu não fiz na vida ainda, mas tem tempo, não é verdade? Então depois a gente vai descobrir o que o senhor fez no TikTok, que está com 1 milhão, quase 1 milhão e 300 mil visualizações em 24 horas. Eu não esqueci, eu já consegui. Na outra eleição, o meu adversário era o Hamilton, que acabou ganhando, virando prefeito. Ele foi prefeito 5 vezes. Sim. E nós fomos amigos de juventude. Somos amigos até agora, pessoalmente, embora politicamente a gente tenha cada um a sua opinião, somos amigos, né? Então, na última eleição, eu brincava com ele brincava comigo. Eu falava, Hamilton, eu vou falar tudo que eu sei da sua juventude. Ele fala, não, você não fala e eu não falo de você. Que a gente saía, ia para os bailes, etc., né? Por isso que essa história da adolescência, da juventude, né? Era isso que depois ele acabou se afastando, né? E o prefeito hoje é outro, que é um jovem, que é o Fábio. Inclusive, eu fiz a apuração, foi pouca porcentagem que encerrou 2020, né? Foi grande a porcentagem de você entre ele. Foi 600 votos, nossa, menos de 5%, né? Foi bem pouco. Não era nem a pauta de hoje, que eu estava revisando. Não, mas não se pode tirar o mérito de quem ganhou. A vitória foi legítima, eu reconheço, e está tudo certo. A vida vai para frente, né? Não vai para trás. E com certeza. Vamos lá, Alexandre Novaes. E daqui a pouco só estou avisando, doutor. Pode preparar que eu vou mostrar esse vídeo de 1 milhão e 300 mil visualizações do TikTok. Se é o doutor Paulo Begali dançando, não sei, mas eu vou mostrar. Tá aqui separado já. Vamos lá. Doutor Paulo Begali tem um programa de inserção dos jovens ao mercado de trabalho através do Jovem Aprendiz. Acredito que ele está perguntando se o senhor tem esse projeto, né? Não sei se essa pergunta pode ser respondida, doutor. O senhor tem mais conhecimento do que eu. O Alexandre Novaes, ele é uma figura maravilhosa, porque não só ele é professor, como ele encaminha jovens. As pessoas que procuram o curso dele, eu vou fazer um comercial, Vinícius, chama People, né? Lá eles aprendem a informática, o inglês, etc. Mas são centenas de vagas de emprego, né? A última vez que eu estive lá fazendo uma palestra, estava chegando lá uma moça, que ela falou assim, você conhece o meu sogro e tal, que ela tinha sido empregada. Então, a maioria, se não a totalidade dos alunos do Alexandre Novaes, saem do curso empregados, e vagas em boas empresas, a IP, a Mali, né?
boas. O Alexandre Novaes realmente é uma pessoa maravilhosa, viu? Sim. Bacana, Marcos Bibi Pedreira voltará ao patamar onde jamais deveria ter saído. Aí vem o Murilo com uma pergunta legal. Boa noite, NR 24 horas, vulgo eu e Paulo Begali. Qual é a mensagem que você poderia dar para os jovens em Pedreira? Todos aqueles que pensam em Pedreira. Olha, a mensagem que eu gostaria de dar, por isso que eu vou repetir que eu estou escolhendo as palavras, porque nós estamos em pré-candidatura, né? Para não cometer nenhum ilícito eleitoral. Vinícius, quando eu era jovem, que eu tinha a idade desses jovens, a gente ficava com uma dor de cotovelo, ficava bravo, porque os moços de Amparo, Serra Negra, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, eles vinham para Pedreira para paquerar as moças de Pedreira. Sabe por quê? Porque Pedreira era a joia da região. Tinha um clube maravilhoso, os bailes sensacionais, time de futebol, um rio caudaloso, tinha até corrida de bicicleta, aquela vida religiosa, intensa. Então, Pedreira era a atração, e não era cidade turística, não, era uma cidade operária, né, da louça. Era a atração da redondeza. E eu vivi esse tempo, né? Eu não gosto de falar do tempo atrás, porque fala, ele é velho, está falando. É que a minha mensagem é para os jovens. O jovem de Pedreira hoje, né, é uma realidade, eles se reúnem ou vão numa chácara, ou ficam no celular. Por sorte, nós temos boas academias ainda, mas a juventude em Pedreira não tem uma opção. Eu não estou falando poucas opções. Eu não estou falando que Pedreira tem poucas opções. Pedreira não tem uma opção. Tem clubes ótimos, né? Santa Sofia, Vale Verde, Clube Náutico. Mas aquela opção que a gente tinha, não tem. Então, a próxima administração tem que ter uma visão muito especial para a juventude. São 4 vigas para a juventude, Vinícius. 4 vertentes para a juventude. Trabalho, escola, religião. Olha bem, trabalho, escola, religião e esporte. Qualquer religião. Uhum. Trabalho, escola, religião e esporte. É isso que nós temos que dar para a juventude. Jovem, você que está nos ouvindo, eu espero que o próximo administrador de Pedreira, ele dê atenção a você trabalhando nessas 4 vertentes. Muito bacana. Doutor, vou fazer agora uma pergunta aqui do meu roteirinho, para depois voltar para o chat, que eu gosto muito do chat, a interação dos nossos telespectadores, do pessoal de Pedreira com o senhor. Vamos lá para a minha pergunta. Quais as qualidades que uma pessoa deve ter para ser um bom prefeito, na visão do senhor? Perfeito, nós vamos falar isso em tese novamente, né? Para não entrar em questões eleitorais, e também nós não estamos nos referindo, nem insinuando, nem tangenciando qualquer coisa. Então, veja, quem vai procurar um emprego e, embora o prefeito não seja emprego, é perfeitamente, a similitude é 100%. Se alguém vai pedir um emprego, o que falam? Que experiência que você tem? Qual é o preparo que você tem? Qual é o seu passado? O que te credencia, não é mesmo? Então, a maior empresa, o maior orçamento de Pedreira é a prefeitura. No mandato de 4 anos, a prefeitura arrecada mais de R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão. Ou seja, um prefeito administra mais de R$1 bilhão. O que faz o prefeito? Ele é um tomador de decisões. Quando eu era engenheiro, Vinícius, eu chegava numa obra, eu falava para o pedreiro, tem que fazer uma parede aí. Eu não sei assentar tijolo, mas eu digo para o pedreiro fazer. O prefeito,
ele não precisa entender de tudo, mas ele tem que ser uma pessoa firme, que tome decisões. Embora ele tenha um secretariado, ele tenha uma assessoria, é preciso deixar muito claro que a palavra final é dele. Sim. Um prefeito fraco, que ele fala A, o secretário fala B, e ele não tem como enfrentar, ou ele fala A secretária diz não, e prevalece a voz, o mando da secretária, ele pode ser uma boa pessoa, mas ele não está preparado, né? E a experiência, veja, você vai administrar R$1 milhão. O que você já administrou? Eu tive uma empresa, vamos dizer aí, para citar algum nome, né? O ex-prefeito Antônio Ganzaroli, né? Ele tem uma empresa que tem mais de 60 anos, ele era operário, estou dizendo porque ele não é candidato, foi prefeito, né? E não é mais. Por isso que eu estou me servindo desse exemplo. Ora, ele não está preparado para ser prefeito? Claro, ele era operário, montou uma empresa de mais de 60 anos, né? Tem uma reputação ilibada. Então você tem experiência, você já tomou decisões. Então, os requisitos básicos, eu não vou falar que prefeito tem que ser honesto, porque todo mundo tem que ser honesto. Só faltava a gente dizer assim, para ser prefeito tem que ser honesto. Para qualquer coisa tem que ser honesto, né? Então, ele tem que saber tomar decisões, ele tem que ter um passado, né? Ele já tem que ter exercido cargos de responsabilidade. Se ele não exerceu cargos de responsabilidade, ele pode vir a ser prefeito, mas ele tem que ser melhor preparado. Aquele jovem, mas aquele jovem tem experiência? Não, ele não tem, ele já... Não, mas então ele vai ter oportunidade dele, ele é jovem, ele que vai se preparar e vai. Então, só para a gente resumir, não vou falar honestidade, porque toda pessoa tem que ser honesta. Não vou falar que tem que ser trabalhador, porque só falta uma pessoa querer ser prefeito e não ser trabalhador. Então, algumas virtudes não precisamos falar. Eu me bato o seguinte, tem que ter o quê? Experiência, tem que ter responsabilidade e tem que ter voz de comando, saber decidir. Pessoa boa, mas que não manda, ela continua sendo boa, continua sendo bom amigo. Vamos para a festa, vamos ser amigos, mas não é para ser prefeito. Sem dúvida. Só um dado interessante, eu conheço, eu acompanho muito a política em várias cidades da região. No total são 9, e realmente ter pulso para a gestão é fundamental. Então, ter coerência e pulso faz muito sentido o que o senhor falou. Porque eu conheço gestão. Vinícius, eu vou até te interromper quanto a ter pulso. Aqui no meu escritório, eu tenho 9 advogados, muitos deles foram meus alunos, né? Então, eu costumo dizer assim, eu não fico lembrando você, mas eu não quero que você esqueça que o dono do escritório sou eu, porque lá fora, na placa, está o meu nome, Begali Advocacia. Só que tem a contrapartida, Vinícius. Quando nós temos uma notícia boa, uma sentença favorável, quem dá notícia para o cliente são os advogados. Sim. Eles são jovens, é muito bom ganhar ação. Quando a notícia não é boa e advogado não ganha todas as causas, ou quando a notícia não é boa, quem tem que enfrentar o cliente sou eu, porque eles me procuraram em homenagem à Begali Advocacia, que a placa está lá fora. Eu estou querendo comparar que é isso que é ter comando. Eu não sei, mas eu acho, não estou falando de pedreira, deixo bem claro, mas tem algumas prefeituras que eu acompanho que é o contrário, que quando é para receber palma, vai o gestor. Quando é para receber bronca, eu estou achando que o senhor faz uma política diferente de gestão e é muito bacana isso daí, hein, doutor? Vamos voltar para o chat rapidinho, tenho mais algumas perguntinhas para fazer, mas o Adriano Prado mandou uma questão que eu achei importante e que tem muito a ver com o que estávamos conversando agora. Adriano Prado, referente à economia, na cidade podemos contar
com um futuro projeto de mais empregos e a possibilidade em parceria com empresas de fora? Adriano, só comentando com você, é importante ressaltar que estamos no período pré-eleitoral. Por se tratar de uma pré-campanha, projetos não podem ser falados. Então, vou refazer a pergunta mudando esse detalhe. Podemos contar qual é a visão do senhor quanto à questão da economia da cidade e a visão a respeito de geração de empregos e possibilidades de parceria com empresas de fora? Vinícius, Pedreira, o nível de empregabilidade em Pedreira é bom. O que isso significa? Pedreira é uma cidade que tem tem muitos empregos. Via de regra, as empresas estão contratando. Muitas empresas abriram vagas e não estão preenchendo. Então, nós temos, não vamos dizer, porque não é só crítica, Pedreira não tem emprego. Não, o nível de empregabilidade é bom. Agora, o nível salarial é que não é bom. Como que se melhora o nível salarial? Veja, nós temos os industriais de Pedreira, pedreirenses, que são verdadeiros heróis, sabe? Eles fazem milagres. Mas, se viessem empresas de fora com outro nível salarial, certamente haveria o quê? Puxaria para cima esse nível, tá? Agora, como fazer isso? Isso teria que ser explicado numa fase de plano de governo, que não é o momento. Então, eu vou pedir para o nosso ouvinte e espectador Adriano que me aguarde mais um pouco, porque essa segunda parte da resposta, que diz como resolver o problema, que já seria de um candidato, já nós vamos te responder. Beleza. Vamos passar de novo pelo chat, doutor Xandical. Boa noite e abraço a todos vocês. Ó, o Xandical mandou para mim, para o senhor, doutor, que a maioria só está mandando para o doutor. Eita, lembra de mim. Eu tô carente, doutor? Ô, louco. Nico, olha, informação última. Ele está falando das casas lá atrás. Foi o Carlos que fez aqui perto do tratamento de água. Então, o Nico, ele comentou aqui que deve fazer tempo. Eu nem sei quando foi o Carlos. Deve ter sido algum prefeito. E o João falou, João Paulela, 43 mil casas para o estado de São Paulo. Pedreira não ganhou nenhuma. Infelizmente, é triste a realidade do nosso município. Palavras de João Paulo. Ana Paula, boa noite a todos. Deus acima de tudo. Município de Pedreira vai começar. Doutor, o pessoal tá só. Eu tô procurando aqui o pessoal brigando. Mas tá todo mundo falando bem do senhor. O que tá acontecendo? Eu tô acostumado a fazer as lives e vira e mexe, tem umas. Eu já sei, eu vou ter que mostrar o vídeo do TikTok. Não tem jeito. Daqui a pouco eu vou ter que mostrar esse vídeo do TikTok. Eduardo, ó, ele fez uma pergunta que eu já vou deixar para o senhor também como um aviso. E isso é muito sério e eu já vi em algumas cidades esse problema. Doutor, o senhor tem solução para a falta de água? Então, o que o senhor pode me falar sobre a falta de água? Eu sei que não pode dar solução, isso daí vai estar no plano de governo. Mas o que o senhor pode falar? Tá de zóio nisso daí, doutor? Olha, há 3 ou 4 domingos, eu me lembro que era um domingo à tarde, Vinícius, eu estava em casa e no celular eu comecei a ver Facebook, Instagram e tal, e aí estava assim, tá faltando água no Santa Edvige, tá faltando água no Marajoara, tá faltando... Eu fui fazendo as contas de onde estava faltando água, e pelos meus cálculos, nesse domingo à tarde, tinha 18 mil pessoas sem água em casa. Meu Deus! Então, veja, aquela falta de água porque quebrou um cano, ou é manutenção de rede, isso acontece, pode ser planejado, mas às vezes é imprevisível. Estourou um cano, ou precisou... Enfim, isso se entende. Agora, essa falta de água crônica da cidade não acontece de um dia para o outro e não se resolve de um dia para o outro. Veja, chegou nesse ponto é porque são muitos anos
não vou falar descaso, de falta de atenção. E para resolver, o novo prefeito resolve dia 2 de janeiro de 2025, ele não resolve totalmente, mas ele precisa ter o que hoje não tem, uma coisa que se chama planejamento. Se chegar no departamento competente e o SAI e perguntar, falar qual é o planejamento que vocês têm e em quanto tempo a cidade vai ter resolvido o problema de água, eles não têm essa resposta. Aqui funciona, sabe o bombeiro que ele corre apagar um incêndio aqui, corre lá, faz uma gambiarra aqui e aumenta o número de bombas lá. Então é preciso o quê? O que é a água? É captação, tratamento, armazenamento e distribuição. Captação, tratamento, armazenamento e distribuição. Duas coisas que pode se resolver a médio prazo é armazenamento. O armazenamento a médio prazo se resolve, construindo caixas, distribuindo pelas cidades, tal. A distribuição é preciso melhorar a qualidade em razão de vazamentos, etc. Né? Eu posso te dizer que esse assunto, como eu disse, a prioridade é a saúde, e isso é prioridade mesmo, mas esse assunto não pode passar despercebido, porque não pode se admitir que numa tarde de domingo, de forma correntia, 18 mil pessoas estejam sem água. Isso não pode continuar assim. E digamos que a água certa está diretamente ligada com saúde também, né? Claro. Uma preocupação extrema. E outra coisa, o senhor é engenheiro, né? Então, ficar de zóio nisso vai ser meio que tranquilo, vai estar dentro do escopo. O senhor ficou na engenharia há quanto tempo? Essa é uma curiosidade extra. Hein, doutor? O senhor ficou quanto tempo como engenheiro? Só para ver sua história. Como é, Vinícius? O senhor é engenheiro, né? O senhor atuou quanto tempo dentro da área da engenharia? Isso é uma curiosidade extra. Olha, eu me formei engenheiro com 22 anos, né? Contando o tempo que eu fui estagiário de engenharia, né? E o tempo que eu trabalhei como... Veja, eu não fui engenheiro de colocar um diploma na parede, né? Ou de ficar só atrás de uma prancheta, né? Eu fazia os projetos, a minha mulher é formada em artes plásticas, ela fazia as plantas, né? E eu construía. Eu construí mais de 1.200.000 metros quadrados de construção, dirigindo obras. Então, por exemplo, o Santa Sofia tem o famoso vermelhão, não sei se você conhece. Sim, todas sim. aquelas arquibancadas, a igreja de São Sebastião, o prédio da APAI, hoje é um prédio grande, mas quando começou a APAI, né? A piscina do Clube Náutico Joaquim Carlos, grandes prédios, né? Aqui tem um depósito de material de construção enorme, que se chama Boneto. Sim, eu que tive a oportunidade de construir. Enfim, eu trabalhei muito tempo. Vinícius, eu fechei o escritório de engenharia numa sexta-feira e tomei posse como juiz numa segunda-feira. Nossa! Eu tinha já passado, eu passei no concurso para juiz em março e tomei posse só em agosto. Eu continuei trabalhando de engenheiro, é claro que diminuindo, terminando os projetos e tal. E vou dizer mais para você, e isso que eu acho uma grande qualidade para um pré-candidato a prefeito. O meu espírito engenheiro, o meu raciocínio, a minha visão, o meu olhar é de engenheiro, não é de advogado. Embora eu tenha profundo conhecimento de leis, seja professor universitário, né? O meu modo de raciocinar, né, em termos de objetividade, de metas, planejamento, cronogramas, etc.,
é de engenheiro. Então, in pectore, em espírito, eu me sinto engenheiro, tanto que eu nunca paro de construir. No momento, eu tenho 2 obras em andamento, obras particulares. Então, sim, eu acho isso muito... É uma qualidade, agora eu vou me elogiar, né? É uma qualidade que eu tenho de ser engenheiro, que isso, para um administrador público, eu acho que é um grande handicap. É fundamental. Eu falo que eu sou casada com uma engenheira. Esposa é engenheira. Então eu sei como que é realmente o pensamento do engenheiro a nível de gestão. Isso é bem interessante. Doutor, uma pergunta que está aqui no meu roteirinho, que eu gostaria muito de fazer, e como tem bastante pergunta em chat, eu já vou fazer essa pergunta aqui para depois voltar para o chat. O senhor tem plano para os ambulantes de pedreira? Que isso é uma questão que eu levantei na internet e achei muito importante. Essa pergunta me foi feita na última eleição, na Associação Comercial. Aliás, o presidente da Associação Comercial, o Ângelo Raul Crank, está nos assistindo, a quem eu mando um abraço. É meu amigo pessoal, amigo de terço dos homens. Não é amigo, eu não sou amigo de pedal dele, porque ele adora pedalar e eu sou um preguiçoso de primeira nesse aspecto, né? Mas eu me lembro que quando perguntaram, veja, nós precisamos tratar isso de 2 maneiras. Nós temos uma população aqui em Pedreira que trabalha de ambulante, né? É o cachorro quente, é lá o crepe suíço, é a sacoleira, a vendedora de Avon, de Jequiti, né? Nós temos esse pessoal que é prata da casa, é a nossa família, né? Esse é um tratamento, embora a lei seja igual para todos, mas o que é isonomia? O que é a igualdade da lei, Vinícius? A igualdade da lei consiste em tratar os iguais na medida de suas igualdades e tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. Sim. Embora eu esteja falando de ambulantes, nós temos essa classe de ambulantes pedreirenses, né? Como eu dei o exemplo da vendedora da Jequiti, o nosso cachorro quente, né? Esse pessoal vai ser prestigiado, né? Como, aliás, né? Existe tudo. Agora, o ambulante que vem de fora, né? Esse ambulante que vem de fora, que ele para um caminhão e sai vendendo, ele vem ali, ele põe uma banca e tal, e isso nós vamos tratar com rigor. Por quê? Porque é uma sangria, não se recolhe, ou se recolhe muito pouco, sangra a nossa população. Então, são 2 questões distintas. O nosso ambulante de casa, que vai ter, aliás, vai ter incentivo, e o ambulante que vem de fora. O ambulante que vem de fora não vai ser recebido, e dentro da lei, nós vamos coibir isso daí. Perfeito. Veja bem, sempre falando que eu sou o pré-candidato. Sim. Isso é uma opinião, tá certo? Sim. Não, isso é uma visão do senhor, não é nenhum projeto. Fica bem claro isso daí. Wagner dos Santos, boa entrevista. Wagner dos Santos, meu amigo. Boa entrevista. Gilda Barbim, boa noite. A Gilda ficou com a gente na outra live lá, até a gente chegar no final e marcar hoje. A Gilda, ela deveria ganhar o prêmio de operário padrão. Ela trabalha há quase 40 anos no hospital. Nossa. 36 anos. É um patrimônio de pedreira. E sabe por que eu estou fazendo essa homenagem? Há poucos dias, no Facebook, uma mulher estava reclamando do hospital e ela escreveu no Facebook, olha, amanhã eu vou estar no hospital, vai lá, eu falo com o médico para você. Sabe o prêmio que ela teve? Deram uma carta de advertência para ela. Né? Quer dizer, ela se dispôs a ajudar uma pessoa que estava criticando o hospital e foi advertida apesar disso. Uma injustiça. O ouvido ativo é fundamental para a saúde. Gilda, meus
bens. Se tem advertência de um lado, do nosso lado fica uma homenagem. Ângelo Raul Cranche, isso foi interessante, não vai poder responder, mas o senhor tem uma visão, o senhor até já falou um pouquinho sobre a ciclovia, né? Que tem um amigo seu que pedala. Então, ele pergunta se tem algum projeto para ser feito uma ciclovia em nossa cidade. Não podemos falar de projeto, mas o senhor pode comentar alguma coisa sobre ciclovia, além do seu amigo que o senhor acabou de comentar, que chamou o senhor para pedalar e não foi. Não, olha, o caminho, né? Vocês se lembram que eu falei agora há pouco sobre esporte, saúde? Veja, uma administração, ela é um todo, né? O que se nota em Pedreira é que o esporte é o esporte, o turismo é o turismo, né? A saúde é a saúde, e não há interligação, não há conversa, não há diálogo administrativo entre eles. Quando nós falamos de juventude, qual foi uma das vertentes? O esporte. Agora que nós estamos falando de ciclovia, inclua na ciclovia as trilhas, esse tipo de esporte, né? Esporte radical, etc. Isso é esquecido em Pedreira, entendeu? Então, esporte, claro que a paixão nacional é o futebol, né? Mas é preciso... E a ciclovia, eu trato isso como esporte também. E as ciclovias para os cadeirantes, para os deficientes. Pedreira parece que não tem deficiente. O meu filho mais novo, Vinícius, o Paulinho, ele é cadeirante, né? Então eu posso dizer isso de conhecimento de causa. Respondendo especificamente ao Ângelo Raul, né, da ciclovia, nós vamos desenvolver um grande projeto de ciclovia, inclusive, eu não posso adiantar algumas coisas, mas eu estou coletando dados, me espera mais um pouco, que no plano de governo você vai ter boas novidades. Doutor, falar em plano de governo, redes sociais do senhor, o senhor sabe, a Karen sopra para você... Para ir acompanhando o senhor, isso é importante também te deixar registrado na live, Facebook, Instagram, como que tá? É Paulo Begali? Facebook é Paulo Begali, 2 L's e I no fim, Paulo Begali. Instagram é Dr. Paulo Begali. E no TikTok? TikTok tá Dr. Paulo Begali. Mas deixa eu fazer uma ressalva, Vinícius. O doutor, veja só, eu tenho curso de Direito, etc. Eu tenho pós-graduação e tenho mestrado. Eu não tenho doutorado. Então, a rigor, eu não sou doutor, né? Mas é o costume, é o tratamento, como a gente chama médico de doutor e tal, né? Fala um doutor Paulo, e nós já até fizemos pesquisa como que eu seria mais conhecido para as pesquisas, Paulo Begali ou doutor Paulo. E prevaleceu que eu sou mais conhecido como doutor Paulo, mas vamos fazer a ressalva que eu não tenho doutorado, tá? Mas não tem aquela questão de Dom Pedro, que fez a carta para o pessoal do direito, e é do direito, né, que deu o título. Foi Dom Pedro I ou II, doutor? Sim, sim. Mas até porque se diz que a cada causa o advogado defende uma tese. Que eu estou me atendo na questão técnica, porque alguém pode falar assim, como eu falei que eu não tenho mácula, alguém pode falar, você é doutor? Eu tenho que falar, na forma da lei, eu não sou doutor. Eu tenho mestrado e me chamo de doutor Paulo. Eu tenho uma filha, Vinícius, que tem 2 doutorados. Nossa. Um na Argentina e um no Brasil. E, no entanto, chamam ela do quê? De Ana Silvia, embora ela seja doutora de verdade, né? Então, é a forma de tratamento. É o nome da minha esposa, Ana Silvia. Então, que não se perca pelo nome. Tem um Carolina no meio. Vamos lá, Silvia Aparecida, boa noite. Maurício Oliveira, Maurício Bonner, boa noite. Vinícius, boa noite, doutor. Lúcio Silvestre falou carnaval. José Valnei, doutor, boa noite.
essa pergunta que eu estava procurando. O senhor falou de trilha, o senhor comentou algumas coisas sobre os esportes radicais, e o José Valnei Lima falou: Doutor Paulo, boa noite, um forte abraço. O que você acha do turismo de Pedreira? Antes de o senhor falar o que acha do turismo de Pedreira, eu me recordei da cidade que eu moro, doutor, Socorro. E Socorro, ele deu uma virada na questão turística, investindo exatamente no que o senhor falou, no turismo radical, utilizando os rios aqui para fazer a parte do turismo de aventura. E o senhor já comentou um pouco sobre o turismo de trilha, o ciclismo, que eu sei que é muito forte em Pedreira, e cai nessa pergunta do Valnei de Lima. O que o senhor acha do turismo? Então é legal porque todas estão interligadas, né? Sim, nós temos um turismo, é interessante, Vinícius. Pedreira teve a época do café lá atrás, o café quebrou, tal. Começou a louça, depois teve a abertura do mercado da China, a globalização, e a fase da porcelana, Pedreira chamada Flor da Porcelana, porque aqui tinha mais de 50 fábricas de porcelana. Hoje ainda nós temos, mas não com a pujança de outrora. E aí foi se desenvolvendo essa vocação, o que nós temos hoje, vamos dizer assim, é um turismo comercial, né? As pessoas vêm aqui, fazem compras, o nosso parque é maravilhoso nesse aspecto, nós temos loja para todos os bolsos. Convido você a trazer sua mulher para gastar dinheiro aqui, viu? Pode, entrega o cartão de crédito, você vai gostar. Nós temos loja de tudo, produtos bonitos, bem feitos, coisa barata, coisa melhor, coisa mais cara. Mas é um turismo, veja, efêmero no sentido de que não fixa o turista. Pedreira. As pessoas vêm, fazem compra, ou estão hospedadas em Serra Negra. Está em Serra Negra, vem dar um pulinho até Pedreira, né? E nós temos aqui potencial. Olha bem o que eu estou falando, são coisas exequíveis, né? Nós temos uma área que chamam de zoobosque, que é maravilhosa, mas hoje não é nem zoológico e nem bosque. E com pouco investimento é possível tornar aquela área maravilhosa, um lugar para a família, um lugar para os turistas, né? Tanto o bosque como que é ligado, né, à mesma área, a parte do zoológico. Nós temos, Vinícius, uma ilha no centro da cidade. Pedreira ela é privilegiada por Deus e muito judiada pelos homens. Veja, Pedreira ela é serpenteada, ela é cortada por um rio. Veja, quais as cidades mais lindas do mundo? Paris tem o seu rio, Londres tem o seu rio, Roma, você vê cidades lindas onde passa rio no meio, não é mesmo? E a nossa beira de rio não é explorada, nós não temos um pier, nós não temos área para as famílias irem lá. Eu falei dessa ilha, fica no coração da cidade, aonde poderia... eu sou pré-candidato, não é programa, não é promessa. Vou repetir para que eu não seja mal entendido, né? Veja, poderia na modalidade PPP, parceria público-privado, aquilo ser explorado por particulares. Então, a gente teria o ponto turístico, teria o investimento e um lugar maravilhoso. Pedreira, Vinícius, a Revolução de 32 passou por Pedreira. Nós temos no Morro do Cristo, em outros lugares, trincheiras genuínas, de verdade. No entanto, se alguém chegar em Pedreira e falar, tem trincheira aqui? De um modo geral, não vão saber quando deveria ter um monumento lá, deveria ter placa, deveria ter van. Olha, venha visitar nossas trincheiras, venha ver nosso turismo rural. Nós temos um grande potencial. Então, Pedreira não conseguiu ser cidade turística até agora, mas tem potencial, olha bem o que eu estou falando, com pouco investimento. Sim.
Já a indústria hoteleira, que nós não temos, requer grandes investimentos. Isso requer grandes investimentos, a gente não pode levianamente ficar falando. Requer já um planejamento. Sim. Mas essa parte de pouco investimento, mas em pouco tempo, em poucos anos, mudaria toda a cidade. Então, é importante que um plano de governo também contemple essa parte aí. Perfeito, doutor. Vamos rapidinho para o chat, daqui a pouco tem o vídeo do doutor do TikTok. Só mandar um abraço aqui, ó, o Ducole de Amparo, lá mandou um abraço para o doutor Paulo e um abraço para o Vinícius também. Muito legal. Conhece o Ducole? Ducole é meu amigão. Hein, doutor? Vamos lá. Vamos que vamos? Cadê? Perdi a pergunta, achei uma pergunta muito interessante. A Graziella também, excelente, doutor. Natal, ele perguntou sobre a saúde, a gente já falou sobre saúde, mas a gente já volta daqui a pouco, Natal Cardoso. Aqui tá a pergunta do Adriano Camilotti. Eu me perco nesse chat, doutor, eu sou péssimo para informar. A pergunta vai para cima, ela vem para baixo, eu acabo me perdendo, mas depois eu me acho de novo. Adriano Camilotti, lembrando que estamos com a construção de uma represa na cidade. No futuro próximo não vai justificar levar água para outras cidades e faltar aqui em Pedreira. Com certeza, se o prefeito for o doutor Paulo, vai saber resolver esse déficit. Olha, não foi uma pergunta, foi um elogio para o senhor, doutor. E sobre a represa, o que o senhor tem a falar sobre a tal represa que está sendo construída em Duas Pontes? Vinícius, essa represa, ela é uma chaga que veio para Pedreira, sabe? Pedreira já é uma cidade pequena em território, territorialmente é pequena. A represa não só... Eu vou usar uma palavra que é errada, é imprópria, mas fica mais fácil para a gente explicar. A represa está roubando o território nosso, no sentido que está suprimindo a área que poderia ser desenvolvida para agricultura, pecuária, casas, enfim. Então, está tirando área territorial e não está trazendo nada de benefício. Nós não estamos tendo nenhuma contrapartida pela construção da represa, né? Então, veja, o hospital continua o mesmo, a represa não está melhorando. Fizeram um desvio para chegar na represa, esse desvio é estrada de terra, nem isso não asfaltaram. Nossa. Então, eu não quero entrar aqui para evitar polêmica, né? Porque agora é pré-campanha, o quanto que poderia ter sido feito para que a represa não viesse, né? Mas houve não só conivência, como houve um verdadeiro convite para que a represa viesse. Aliás, recentemente, autoridades de Pedreira foram à capital, isso daí está publicado na internet, para avançar, para apressar a reconstrução da represa, né? Eu não faço correlação, Vinícius, falta d'água com represa. Na minha opinião, no meu modesto sentir, a água do Rio Jaguari, apesar de diminuta, é suficiente para o abastecimento de Pedreira. Não é a construção da represa, porque não falta em Pedreira o líquido água. Sim. Qual é o problema da água que eu já falei? Captação, tratamento, armazenamento e distribuição. A captação tem água suficiente para ser captada. Precisa melhorar essas quatro. Agora, falar da represa teria que abrir um capítulo à parte, né? Eu vou ter que pegar o lenço e começar a chorar aqui por essa chaga que veio para Pedreira. Complicado. Ai, doutor do céu. Infelizmente, a gente já vai ter que ir entrando para as últimas perguntas. Antes, deixa eu só passar rapidinho pelo boa noite. Depois, só para o Natal Cardoso, o senhor fala aquela frase que o senhor falou sobre a saúde, que ele pediu para
para falar sobre isso. Maristela mandou um boa noite. Maristela Meco. Howard Filho mandou boa noite, abraço a todos. João Gali mandou boa noite. Ajuda a agradecer a gente ter feito homenagem para ela, principalmente o senhor. Matheus Marques. Matheus Marques é filho do Purguinha, acho que eu conheço ele, é filho do Purguinha. Conheço o Purguinha também aí de Pedreira. Marcelo Duo. O bosque precisa ser revitalizado em todos os seus aspectos. Adriano Prado, ele falou uma frase depois, o senhor entra para dar uma lida que eu até me emocionei em ler. Graziele Kobayashi, falta restaurante no Bosque do Morro do Cristo. Veio uma excursão semana passada, uma organizadora falou sobre isso. Também é sobre turismo, né? Então, o senhor detectou essa falta desse restaurante lá no Morro do Cristo, doutor? Vinícius, no mundo inteiro, como eu disse, eu tive a oportunidade de conhecer diversos lugares, né? O que é turismo? Eu vou resumir assim de uma forma jocosa, de uma forma assim, é uma brincadeira, mas tem tudo de verdade. Imagine um ponto turístico. Pode ser a Torre Eiffel, pode ser o Cristo Redentor, pode ser qualquer coisa. Pode ser a Serra Negra, né? A Fontana de Trevi, pode ser o que for. O que é um ponto turístico? Banheiro, comida, souvenir e foto. Sim. Você chegou num ponto turístico, o que é? É o xixi, comer, ver o que eu vou comprar e vamos tirar fotos e visitar. Então, aí o bosque tem restaurante? Pode ser tudo. Se não tem restaurante, não é ponto turístico. Faltou qualquer uma dessas quatro, eu estou falando pelo que eu conheço do Brasil e de outros países, tá certo? Então, sim. Como que está o Morro do Cristo? Foi feito, virando, foi isso. Tá, o turista chegou lá, no Morro do Cristo, quando eu falo o banheiro, porque o turista vai ele, vai a sogra. Gente, pessoa de idade precisa de banheiro, né? A criança precisa de fraldário, então precisa de instalação sanitária, precisa de... Eu estou falando de souvenir, mas é a parte de compra, a comida, né? Tirar foto, sem contar, é que nós estamos falando de Bosque e Morro do Cristo, estacionamento, né? Sim. Sem contar estacionamento que precisa ter em todos esses lugares também. Então, como não tem a míngua, né? Quando eu falo bosque, tem o zoo e tem o bosque. Como o bosque não tem restaurante, o banheiro muito deficitário, não tem lá, o turista ele quer comprar a lembrancinha, o chaveirinho, a caneca. Como não tem isso, é um lugar maravilhoso, mas que precisa ser desenvolvido. Sem dúvida. Doutor, infelizmente estamos chegando no nosso final. E antes de mostrar o vídeo do TikTok, o tão esperado, acredito que todo mundo já, 1.300.000 visualizações, todo mundo já viu, né? Não é possível. Mostra que agora até eu tô querendo ver. Até o senhor tá curioso? Eu vou mostrar então o vídeo agora. Pra quem não puxa o saco de ninguém, já a começou, vida é mais deixa difícil. diminuir. Mas vale a pena. Às vezes você conversa por anos com uma pessoa ou com um grupo de pessoas. Doutor. Quem não puxa o saco tá de ouvindo. ninguém, O senhor não vai ver, a vida é mais difícil. Mas vale a pena. Às vezes você conversa por anos com uma pessoa ou com um grupo de pessoas e, no entanto, um momento de silêncio diz mais do que anos de conversa. Siga a sua vida, porque sempre vai ter alguém que vai te levantar. Às vezes, as pessoas que nós achamos que vai nos derrubar é a primeira a nos entender, estender a mão. Não precisamos mudar de amigo se entendermos que os amigos mudam. O que você não pode é ficar mendigando atenção, mendigando amor, mendigando a oportunidade. Você vivendo assim, você não precisa mendigar, você não precisa ter muitos amigos. Note bem as pessoas que você admira, têm poucos amigos. Existem pessoas populares, pessoas conhecidas
Mas normalmente os sábios têm poucos amigos. O círculo de amizades é dele. No fundo, você vai ficar mesmo com a sua família. Com todos os defeitos que ela possa ter, mas é a sua família. É o seu sangue. E agradeça a Deus por isso. E foi esse o vídeo de 1.300.000 visualizações do TikTok, doutor. Vamos encerrar então. Deixa eu só passar no chat rapidinho para ver se tem mais boa noite. Murilo Pieroni, Graziela, todo mundo gostou do seu vídeo, hein? Celita, boa noite, doutor, um gênio. E galera, pelo visto, todo mundo só falando muito bem. Eu achei que ia ter hater, achei que o pessoal ia estar bravo. A gente está falando de política, doutor. Mas pelo visto o senhor é diferenciado. O pessoal está só elogiando aqui. Muito legal. Doutor, manda uma mensagem de encerramento, que estamos chegando no final. Vinícius, bom, a primeira, ao encerrar, eu queria mandar uma mensagem especialmente para você, né? Vai fazer o é que eu vi que você ficou assim muito sentido, né? Da última live, em razão de um problema técnico que não foi sua culpa, nada, né? Tem uma música que diz: ainda se vier noites traiçoeiras, tal, né? Que fala: o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer te ver sorrindo, né? Então, aquela chateação de outro dia se transformou nessa imensa alegria dessa noite, porque foi uma live maravilhosa, descontraída, né? Assim, foi muito suave, eu me senti muito bem, senti você também, né? A energia que veio aí dos nossos ouvintes, dos nossos simpatizantes, essa energia a gente passa, né? Então, Vinícius, meus parabéns a você, né? E o que não teve, hoje, aquilo que eu falei, foi dobrado, foram 2 turbinas, né? E a minha mensagem final, aqueles que nos viram, etc., né? Eu comecei lá falando do menino que deu o pão e o peixe para Jesus. Ele não era Jesus, mas deu o pão e o peixe para Jesus. Então a gente tem que se contentar, se limitar, falar: puxa, se eu conseguir dar né, pão e peixe, e isso se transformar num grande milagre, eu vou estar recompensado, né? E o que eu falei? Eu todo dia tenho que responder, e hoje mesmo eu dei uma palestra antes de começar a live, das 5 às 6, e veio a mesma pergunta, né? Doutor, você está aposentado, você tem um bom escritório de engenharia, de advocacia, seus filhos estão criados, eu sou uma pessoa de vida bem modesta, então tudo que eu gostaria pela minha vida modesta eu tenho. Por que você vai entrar? Veja, Deus, antes da gente ser concebido, Deus nos chama pelo nome. Existe esse aspecto. E nós temos sonhos, nós somos movidos a sonhos, né? Olha, você sabe o que é uma pessoa de sorte? Algumas coisas dependem da sorte. Por exemplo, nascer bonito ou bonita é sorte, a pessoa não fez nada. Nascer inteligente é sorte, a pessoa não fez nada para nascer inteligente. Nascer numa família estruturada, numa família boa, é sorte, você não fez nada. Ter nascido no Brasil, especialmente nessa região maravilhosa, é sorte, você poderia ter nascido em Zâmbia, nascido na Índia. Então tem muita coisa que é sorte, nós não fizemos nada, né? E aí é que vem a oportunidade. A pessoa de sorte, tirando esses fatores, são aquelas que aproveitam as oportunidades. O Ayrton Senna teve sorte? Não, ele aproveitou a oportunidade.
Na palestra que eu dei hoje, antes da gente começar a live, eu dei o exemplo do Endrick, que é um jogador do Palmeiras. Foi vendido por 400 milhões de reais para o Real Madrid agora. O menino tem 18 anos. Ele teve sorte? Não, ele aproveitou a oportunidade que apareceu e se tornou um grande jogador. Então, se Deus, né, traçou esse caminho para mim, né, a gente está aqui para seguir. E se nós podemos estender a mão para alguém que não teve tanto privilégio como a gente, tantos talentos como a gente, nós também não podemos fugir desse chamamento. Eu sei que nessa pré-campanha e há muitas esperanças são colocadas sobre mim, sobre minhas costas, e talvez aí eu volte naquela questão que para ser um automandatário é preciso ter responsabilidade. Quando eu falei que notícia ruim do escritório sou eu que dou e não os advogados, é isso, né? Então, eu quero agradecer todos que nos prestigiaram, né? Veja, numa quinta-feira, a esse horário, estão dedicando um tempo para nós. Eu os considero todos parceiros, todos irmãos, e eu termino com as palavras de São Paulo: para a frente e para o alto. Boa noite. Mais uma quinta-feira que o senhor me fez chorar dessa vez pela palavra. E feliz, eu acho que foi a live que eu mais sorri. Eu fiquei vendo o retorno aqui um pouco e eu sorri do começo ao fim. E isso não é por estar lidando com a política, não é por estar lidando com os problemas que a política surge, que está lidando com saúde, moradia, emprego, economia, mas por estar lidando com uma pessoa realmente diferente, uma pessoa que exala uma energia positiva. Eu fiquei muito feliz e correu tudo super bem, com o pessoal do chat que participou, mandou perguntas legais e interagiram. Isso é muito importante. Então, eu só tenho que agradecer ao senhor, a Karen, que montou toda a parafernália aí que o senhor chama, né? Que é uma figura de uma luz gigante também, e todo mundo que participou com a gente. Foram mais de 78 comentários, 30 compartilhamentos, 50 reações, e isso é muito legal. Eu agradeço demais, foi um dia especial. A última live da primeira série com as entrevistas com pré-candidatos a prefeito, e eu já quero deixar o convite. Se eu pudesse, eu deixava o convite para todo dia conversar com o senhor. Eu quero perguntar sobre algumas outras questões sociais, quero saber um pouco do direito é legal. O senhor contou uma história para mim, mas eu quero deixar isso para uma outra oportunidade. Já vou deixar o convite e gostaria de a gente estar marcando assim que voltar a segunda série de entrevistas. Doutor Paulo, muito obrigado, Deus abençoe o senhor e um prazer gigante tê-lo conhecido. Galera, boa noite, muito obrigado a todos que participaram com a gente. A live ficará disponível aqui no Facebook e também no YouTube. Então vocês podem estar compartilhando, pode estar mandando para aquele amigo que está meio em dúvida, quer conhecer melhor quem são as possíveis opções para a pedreira. Então ela vai estar disponível, é só compartilhar. Então vamos lá, dar um abraço para todo mundo junto, doutor, e encerrado o nosso programa. Um abraço, gente. Muito obrigado por tudo. A gente continua se vendo, tá? Me sigam. Valeu. Se tem 1.300.000 de visualizações, eu estou esperando a sua, então, tá bom? Olha, a sua é a mais importante. Valeu, pessoal. Um abraço.